Trabalho de História. África x Brasil. Feita por Christian, Murilo, Matheus Silva e Roberto. A história da África. A África é considerada o berço da humanidade, onde surgiram as primeiras formas de organização social, agricultura e domesticação de animais. O continente abrigou civilizações antigas, complexas e influenciou diretamente a formação da sociedade brasileira por meio do tráfico transatlântico de escravizados. A colonização europeia e a partilha da África desestruturaram comunidades locais e impuseram exploração econômica e criaram fronteiras artificiais, o que gerou conflitos e desigualdades, que perduram até hoje. O imperialismo e o tráfico de escravizados deixaram marcas profundas na demografia, cultura e economia africana. Apesar desse passado de exploração e conflitos, a África é culturalmente diversa e rica, com grande variedade de línguas, religiões e expressões artísticas. Atualmente enfrenta desafios como desigualdade e instabilidade, mas também apresenta potencial de crescimento e um papel cada vez mais importante no cenário global. Origem dos povos africanos. A origem dos povos africanos está ligada à África Oriental, considerada o berço da humanidade, com fósseis de Lucy e as pegadas de Laetoli. Ao longo do tempo, esses grupos se espalharam e formaram diversas culturas e civilizações. A África destaca-se por sua grande diversidade étnica, linguística e religiosa. Surgiram sociedades complexas, como o Reino de Gana e o Império de Mali, no começo de Ouro e Sal, além das civilizações do norte, como o Egito Antigo e o Catargo, que tiveram intensas trocas culturais com o Mediterrâneo e o Oriente. Assim, a história da África é marcada por riqueza cultural e complexidade, quebrando estereótipos simplistas sobre o continente. Tráfico de escravos africanos. O tráfico de escravizados entre os séculos XVI e XIX levou milhões de africanos às Américas para trabalho forçado, muitas vezes com participações de elites locais. Essas práticas desestruturou as comunidades, reduzindo a população produtiva e ocasionou em conflitos internos. Suas consequências ainda marcam tanto a diáspora africana quanto as sociedades africanas atuais. Conflitos e a partilha da África. Conflitos. Durante e após o colonialismo, essas divisões foram agravadas por disputas de recursos naturais, rivalidades étnicas e religiosas e intervenção estrangeira. Tudo isso resultou em guerras civis, genocídios, longo períodos de instabilidade em países como Ruanda, Sudão, Somália, Angola e Congo. O legado desse processo ainda persiste, refletindo em fronteiras artificiais e desafios constantes para a paz e a segurança do continente. Partilha. A história da África é profundamente marcada pela colonização europeia e suas consequências. A partilha da África, que começou lá em 1884 e terminou em 1885, dividiu o continente entre as potências coloniais sem respeitar fronteiras étnicas ou culturais, criando divisões artificiais que impactam até hoje. A história da África e do Brasil. A história da África e do Brasil se conectam pelo tráfico de escravizados que trouxeram milhões de africanos entre o século XVI e o século XIX. Esses povos e seus descendentes foram essenciais para a formação da cultura e da economia da sociedade brasileira, deixando marcas da música, dança, culinária e regiões afro-brasileiras como candomblé e ubanda. A luta por igualdade no Brasil reflete seu legado histórico. A cultura africana exerceu grande influência na formação da cultura brasileira, marcada pela diversidade resultante do contato com africanos, indígenas e europeus. Trazidas em um contexto de escravidão, a cultura africana criou raízes no Brasil, preservando tradições e ao mesmo tempo se misturando às outras culturas, como no sincretismo religioso da Umbanda. Suas marcas estão presentes na dança, ritmo, culinária, religiosidade, festas populares, idiomas e expressões artísticas em geral. Na música, sua contribuição é especialmente forte, dando origem a gêneros como samba, maracutu, jungo, axé, afoxé e machixe, além do uso do instrumento de percussão como o berimbau, atabaque, agogu, cuica e tamborim. Essa herança consolidou a parte essencial da identidade cultural brasileira. Assim, concluímos que a história da África, marcada por civilizações antigas, pelo impacto da colonização e pelo tráfico de escravos, deixou profundas marcas não só no continente, mas também no Brasil. A presença africana foi essencial para a formação da cultura brasileira, contribuindo de maneira decisiva para a nossa cultura, identidade e diversidade. Ritmos, danças,
religiosidade, culinária e expressões artísticas de origem africana são partes fundamentais do que somos hoje, mostrando que compreender a história da África é também compreender a história e a riqueza cultural do Brasil.